Vocês já estão aí? Eu pensei que vocês ainda não entraram. O Matheus Francisco já está aí. O Salvador, a Emanuel Tavares. O Paulino Mário. O Hélio de Jesus. Depois da grande festa, é a primeira live no Facebook. Desde domingo que não fizemos live aqui. E doravante, como já avisei ontem, Seni Neto estava lá, ouviu. A Elenesse Vieira também. Emanuel Tavares não estava. Que não vai ter live sempre no Facebook. Serão imprevisíveis. Não marcadas, mas na imprevisibilidade faremos lives. Podemos fazer como não podemos fazer. Um dia sim, um dia não. 2 dias não, 2 dias sim. Então, sem marcação definida. Mas na indefinição, vamos mais olhar para as lives do TikTok. Isto é, todas as noites. Porquanto aí, não somente... Aí fizemos 2 coisas. Aí cefamos e também instruímos. Aqueles que são cefados, ou então colhidos, eles se assentam, permaneçam para aprenderem a palavra, que é a verdade que liberta. Vós que crestes em mim, se permanecerdes nas minhas palavras, então vocês vão ser meus discípulos. E conhecereis a verdade. E a verdade que liberta, vos libertará. Então, vamos fazer as lives de Facebook somente para lives de rotina, para algumas conversas e também ministrando as curas. Aliás, sempre fizemos isso, né? Toda vez que a gente aparece, a gente cura os enfermos. Vejo a Cena Pop, a Lorena, a Cleide Brito, a Luzlene Soares, a Dona Dionela, o Pastor Hilton dos Santos, a Georgiane Mota, a Cíntia Amorosa, Gil Faustino, a Elida, o Gaspar, a Rosângela da Oliveira, a Cumbana, a Dona Ágata Cardoso, Maria Zosiane, o Antônio Chimuco. Graças a Deus. A Muelecumbe. Rosa Vaz. Então, Rosa, como te sentes agora? Estás em casa? Carmita do Brandão, Albertina Pereira, a cubana Dailine Revé, Luciene, Inês da Caridade em Fulo, Patrícia Pereira, Isabel Sassoma, Albertina Pereira, a Gabriela Andrade, Cleide Brito, Lourdes Constantino, Lilian Melo, a Fabiana, o Aidolino. Glórias ao Filho de Deus. Aqui estamos nós, mais uma vez, com a Dona Luciene, e a Neca Chimoy, e a Rita Marques, o Antônio Musacola também está aí. Não desaparecemos, não. Estamos sempre juntos. Ainda não. Mas eu sei que está tudo bem.
A Cíntia me conheceu no dia 28. Só foste me conhecer no dia 28. Ó, prima da Emanuela. Tu és prima da Emanuela, né? Eu não esqueço nada. Emanuel Tavares. Cíntia Amorosa é tua prima, né? É muito forte, pá. Lala. Kibinga. Wilodora Leite. Maria Marta Loureiro. Leela. Suzy Rosário. Gabriela Andrade. Ana Santiago. Benilda. Nunum. É a tia. Dineide Oliveira. Michelina. Jéssica Madre Deus. Macumbala. Celso Carlos. Bento Estevão. Então, Bento, já voltaste para Mocico ou quê? Domingas Pessoa. Estava a pensar que é tua prima. Tua tia disse que ficou muito feliz em me conhecer. Benita Alfredo. Luísa. Maranata. Maria Samba Sana José. Elsa Vumbi. Olimpiada. Matias Machado. Idalina dos Reis. Roseline Marques. O Nunu. Aí do Mungo. João Cassivela. Alia Costa. Sinaíde Nai. Os rascunhos. Sinaíde, os rascunhos foram substituídos, pá. Vieram já os generais, os comandantes. O Bento Estevão está no amo. E viaja mesmo para o Luana. Ok. O Joel Artes. O Marcelino Dixon. O Samuel. O Gamboa. A Zulmira. A Vilanculos. Todos vocês hoje entraram, pô. É por causa dos 3 dias que passaram, ok? 3 dias sem live. Já estamos no fim da semana. A despontar sexta-feira. Sabem? Voltaremos no que fica já depois da manhã. Nai. Os rascunhos substituídos. Com sucesso. Não conseguiram reter o homem. Ela contou-me que tocou muito rápido no ombro do cabelo do pai e ela disse-me que não sabe descrever tamanha felicidade, principalmente quando o pai começou a louvar: tu me deste uma eternidade. Ei, é muito forte. Inteira pra adorar. Jurema, sim, daqui a pouco a saidinha. Tu me deste uma eternidade. Tu me deste uma eternidade. Tu me deste uma eternidade. O mestre deu uma pausa, foi bom, assim aumentou a saudade. Madre Deus. Sãozinha da Piedade. Bonjour, mon père. Oui, comment ça va? Ça va bien? 3 dias, sim. Dailine Rave. Foram 3 dias sem live. É muito forte. Mesmo hoje já estava a tentar a desistir, mas eu não, hoje mesmo vou ir. Hoje mesmo. Terminei a oração. Estou aqui.
É... 21 anos passaram e a festa acaba num só dia, mas a nossa festa não é com pães asmos, mas sim com pães da sinceridade, sem fermento, e assim ele não acaba. Ela é permanente, todos os dias estamos em festa. Talvez fizemos uma celebração especial para os 21 anos e nos congregamos e trabalhamos mais e nos esforçamos e adoramos e louvamos aquele que está sentado no trono, todos juntos. Mas senão todos os dias estamos a fazer a mesma coisa que nós fizemos no domingo. Isto é, continuamos a orar, continuamos a pregar, continuamos a jejuar, continuamos a adorar, continuamos a ministrar as curas e a libertação. Então, estamos sempre em festa. Acima de tudo, continuamos na guerra, como ontem, e hoje, e amanhã, e para todos sempre, amém. Quer dizer que nós estamos sempre em festa. A nossa festa não acaba. A nossa alegria vem do Senhor. A nossa paz é do alto. Então, nem mesmo as bombas atômicas poderiam acabar, apagar, desfazer, destruir, remover essa paz que nós sentimos. Essa paz que eu sinto é a presença do Senhor. Se eu sorri, não penses que estou ficando louco. É a presença de Jesus faz morada em mim. Se eu chorar, não penses que estou sofrendo tanto. É que a presença do Senhor faz morada em mim. Espírito Santo, eu estou aqui. Parece que misturei dois louvores, né? Vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Espírito, eu estou aqui. Vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Então, essa é a nossa festa, essa é a nossa alegria, essa é a nossa paz, a paz que excede todo o entendimento, a paz de Jesus Cristo, que o mundo não pode receber. E o mundo não tem paz. O ímpio não tem paz. Mas o justo desfruta da paz dos céus. Amém? Então, estamos sempre em festa. E vamos esperar mais 365 dias para voltarmos a nos congregar. Talvez com mais ou menor intensidade, sei lá. Não precisamos preparar-nos ou então projetar o dia da manhã. Como disse Jesus Cristo, o dia da manhã pertence a si mesmo. Basta cada dia com seu mal, pois o dia da manhã cuidará de si mesmo. E cada dia tem os seus males. E eu tenho que viver o dia de hoje. E o dia de hoje eu vivo pela fé. Não preciso ver para crer. Eu tenho que viver a fé para que o dia da manhã possa me encontrar não despreparado, mas sim firme, porque cada dia vem com seus males. Você não sabe quais são os males que vêm com o dia da manhã, mas se eu me preparar hoje, me fortificando. Ontem eu preguei uma mensagem aí no Zoom a respeito das perseguições e também do que Deus faz com seu povo
quando o seu povo está a ser perseguido. Eu disse que desde o Egito é que se vê isso. Antes mesmo do Egito é só ver as aflições de Abraão, como faziam Abraão crescer. As aflições de Jacó durante 20 anos, como terminaram com um crescimento explosivo. As aflições de Isaac, antes de Jacó, levaram Isaac a ser um homem muito poderoso na terra e temido pelos seus confederados. Desde Abraão se vê a história de como Deus lida com os seres humanos. Deus lida com os homens usando momentos bons e maus para poder estruturar, edificar, fortalecer e também fazer crescer aqueles a quem Ele ama. Esse sempre foi o seu modo operante. Esquece se você pensar que Deus mudou. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e continuará a ser o mesmo amanhã e para todo sempre. Quando você é amado dele, então você é preparado para ele. E a sua preparação tem duas facetas. Quer com a teoria, quer com a prática. Na teoria não há dor, mas na prática há dor. Eu não estou aqui a dizer, como falou o fundador do comunismo, que a prática é o critério da verdade. Não. A prática não é o critério da verdade. A verdade, é Deus. E nada podemos contra Deus, senão por Deus e para Deus. E sem Deus é tudo em vão. Então, preste atenção. Aos que ele chama por seu decreto. Veja só o que disse o Espírito Santo através de Paulo, a quem ele derramou o Espírito de sabedoria. Diz assim: aqueles a quem ele conheceu, veja só, Deus os conheceu. E a estes que ele conheceu, Deus os predestinou. E aos predestinados deles, ele os chamou. E aos seus chamados, ele justificou. E aos seus justificados, ele glorificou. Ou então exaltou. Ok? E a última exaltação dos filhos de Deus é a salvação das suas almas. Ou então a entrada triunfal na cidade santa. A nova Jerusalém que desce do céu. Ok? O mesmo Paulo disse que as tribulações na vida daqueles que foram chamados por um decreto, as tribulações vão produzir neles o quê? Muita experiências. E as experiências vão produzir muita esperança, paciência. E a paciência, ou então, tribulações, paciência, experiência, e depois vem a esperança. Sabe? É necessário passar nas provas da vida para se tornar um homem experimentado na vida. E o homem experimentado na vida é experimentado também para toda a palavra da verdade. Paulo, quando fala dos meninos que não podem tomar alimento sólido, ele fala que eles devem tomar leite, líquidos, porque eles não estão preparados para os alimentos sólidos. E assim há um perigo dos meninos para não serem levados por ventos. E eu estou a falar os ventos, quer de doutrinas, como de tribulação. Também os ventos das tribulações, eles arrastam os meninos, por falta de edificação, de fortaleza. É verdade que o nosso Deus não permite que ventos grandes assopram sobre os meninos, mas no seu nível, no seu tamanho, na sua medida, ainda assim vai gerar dores, contrição, aflição, e assim, por falta de experiência, alguém pode se desviar. Por falta de experiência, e também quem não tem experiência, não tem edificação. E quem não está edificado, corre o perigo de ser arrastado, quer por ventos de doutrinas, como por ventos de tribulação. Por isso, há necessidade de crescer. Então, Deus usa o crescimento com dores, com aflições. E nós chamamos de tribulações, ou então desertos. Estão a entender? Então, olhando para a história
de Deus para com os homens, Deus sempre lidou com os humanos usando as provas, lutas, as aflições para lhes fazer o bem. Por isso Paulo disse que todas as coisas cooperam para o bem. Não somente as coisas boas, também as ruins cooperam para o bem. Dos quais? Dos que amam a Deus. Os que amam a Deus são os chamados por seu decreto. São os seus eleitos. Jesus disse aos seus discípulos, não foram vocês que me escolheram, mas eu é que vos escolhi para que vocês vão e deem muito fruto, e o vosso fruto vem permanecer para sempre. Então os escolhidos de Deus são os filhos de Deus, os eleitos, aqueles que foram justificados, antes conhecidos e depois vocacionados, ou então chamados e justificados. Por isso, toda vez que, ou tu que amas a Deus, venham as adversidades, as lutas, é porque é para o teu bem. As lutas, as dores, as aflições para os justos não vêm para destruí-los, mas para prepará-los para serem homens fortes no espírito, para serem abençoados, para serem grandes, para serem exaltados, para serem justificados, para serem glorificados. Veja só, antes da glorificação tem que haver justificação. Ok? E a justificação é o perdão dos pecados, é a libertação dos pecados. E depois disso, antes de ser glorificado, tem que ser atribulado, tem que ser provado. Vamos lá ver, temos as pedras preciosas, temos a prata e temos o ouro, que são as três glórias que existem no reino de Deus. Uma é a glória das pedras preciosas, outra é a glória da prata e outra é a glória da luz, do sol. Assim como a glória das estrelas, que representa as pedras preciosas, a lua, que é a prata, e o ouro, que é o sol. Até as cores são semelhantes, né? Só ver nas estrelas, tens aí várias estrelas com aparência de esmirna, com, sei lá, safira, a esmeralda, aquela coisa toda aí, das pedras preciosas, diamantes, é mais diamantes, né? Então você vê que depois a lua tem aparência de prata, e você vai ver o sol, que é amarelado, que é o ouro. Agora, veja, se as pedras preciosas não precisam passar no fogo para brilharem mais, mas porém precisam ser preparadas, precisam ser lapidadas. E a lapidação das pedras preciosas gera dores nas pedras preciosas, se não fossem seres inanimados, porque se mexe com a estrutura, se mexe com o material, se usa, sei lá, ferros para remover, para tirar a escória, batidas, pancadas, tudo isso, para que venha a se tornar uma pedra perfeita. Porque quando o diamante sai da terra, o valor que ele sai com ele não é o mesmo que ele vai ter depois de ser trabalhado. Um diamante trabalhado custa mais caro do que o diamante bruto. E o diamante trabalhado foi trabalhado para ser perfeito. Mas quando sai na terra, sai bruto. Tem valor, mas o valor vai exceder depois da preparação. Ok? Agora, a prata, sua preparação é com fogo. Assim como o ouro. Mas quer uma como outra, tem que ser preparados para brilhar mais. A prata, depois de ser queimado no fogo, brilha mais. O ouro, idem. Estão a entender? Então, se olharmos para a vida de Abraão, as aflições que Abraão teve, como de renunciar à sua parentela, de sair em terra estranha, o sacrifício que ele fez de andar até a terra de Canaã, de enfrentar os cananitas, homens maus, os temores da vida, e todas as outras tribulações que ele passou, como a tribulação da falta de filho. Tudo isso, a vergonha da cruz. Te morrer, eu a vou proclamar. Então veja, fez de Abraão o amigo de Deus, o pai das multidões, o pai das nações, de povos, nações e línguas. Nasceram dele, o pai Abraão. Aleluia. O vencedor. Mas essa vitória, essa distinção, não veio do nada.
Não apareceu do nada e Abraão se tornou o homem poderoso, o amigo de Deus, o homem forte, o pai das nações. Não. Depois de muitas lutas, de muitas aflições e, acima de tudo, permanecendo na obediência, ou então crendo. E por isso diz Paulo que teria sido justificado pela fé. Mas qual fé? Fé dos cristãos hoje? Não. Só de crer. Fé com obras, com atitudes. Aleluia. Oh, aleluia. Veio Tiago e disse, quando nosso pai Abraão foi justificado pela fé, porventura não foi também com obras. A sua fé não cooperou com as suas obras. Ok? Então, veja que a história mesma, vimos o seu filho Isaac, vimos Jacó. Jacó talvez é que tenha mais uma história mais brilhante do que o seu pai. Os 20 anos de sofrimento. Os 20 anos, dos quais 14 sem salário. 14 anos sem salário. Eu fiquei 18 anos sem salário. 18 anos sem salário. Jacó ficou 14 anos. Eu fiquei 18 anos sem salário. Sem recompensa pelo meu trabalho. Mas eu não neguei a minha fé, as minhas convicções. Eu acreditei que é fiel aquele que teria me chamado. Depois de 18 anos, recebi o primeiro salário. Ok? Hoje estou à espera do segundo salário, até hoje tarda em chegar o segundo salário. Quando chegou a hora de receber o segundo salário, levaram-me a outra milha. E eu aceitei ir com eles nessa milha. E estou disposto a ir na segunda milha. Estou disposto a ir quantas milhas possíveis. Mas uma coisa eu sei. O meu salário vai chegar. Uma coisa eu sei. O que foi trabalhado, foi trabalhado. O que foi trabalhado, foi trabalhado. E eu não trabalhei senão a um justo juiz que julga com equidade. Ok? Ainda que Labão tentou roubar Jacó, mas terminou a história positiva do lado de Jacó. Veja só, Labão roubou várias vezes Jacó. 7 anos foram acordados para trabalhar pela sua filha e ele alargou para mais 7. Não era a vontade de Jacó que tivesse duas irmãs como esposas. Ele só queria a Raquel. Mas ele lhe deu a Leia, porque ele queria do seu serviço. Viu que aquele menino trabalhava bem e tinha mãos abençoadas, e que com seu serviço de 7 anos, seus negócios prosperaram, e que ele precisava mais 6 para dobrar os seus negócios, sem salário. Mas depois, agora entraram em acordo para o salário. Mas ainda assim, os últimos 6 anos, diz a Bíblia, em 6 anos, 10 vezes mudou o salário dele. Sempre a enganar. 10 vezes. Não, você não entendeu. 10 vezes. Depois de 20 anos, sabe o que aconteceu? Mesmo lhe roubando 10 vezes e trabalhando 14 anos sem salário, toda a riqueza que era de Jacó passou... que era de Labão passou para Jacó. Por quê? Porque Jacó foi fiel a Deus. Mesmo sendo injustiçado, mas ele não pagou a injustiça com injustiça. Mesmo sendo roubado, ele não pagou roubo com roubo. Mesmo sendo enganado, ele não pagou engano com engano. Continuou firme e fiel e justo. Então, o que aconteceu? Deus exaltou o mancebo. Tirou tudo que estava nas mãos de Labão para Jacó. E de uma forma justa. Ok? 20 anos depois, o mancebo se tornou mais rico do que o patrão. O mancebo, pelo salário, se tornou mais poderoso do que o seu tio patrão. E aí começaram os ciúmes e as invejas. E o mancebo teve que fugir.
para não ser morto. E quando ele seguiu, disse, não, tenho uma oportunidade de recuperar tudo que é meu, que passou na mão dele, justamente, e também trazer de volta os meus filhos. O Senhor, à noite, lhe repreendeu. Não fales nem bem nem mal a Jacó. Por quê? Porque é um abençoado do Senhor. Não se pode falar mal a um abençoado do Senhor. O abençoado do Senhor só se fala bem. Quem fala mal daquele que o Senhor tem falado bem, está amaldiçoado. Quem fala bem daquele que o Senhor tem falado bem, está abençoado. Pois Deus prometeu isso a Abraão. Eu vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E a mesma palavra seguiu para os filhos dele. Serão benditos todos que os abençoarem, e serão malditos todos os que o amaldiçoarem. Ok? Quando o rei dos Moabitas convidou Balaão para vir amaldiçoar Israel, o que Balaão disse a Balaque? Ele disse assim: não se pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Como é que eu poderia amaldiçoar aquilo que foi abençoado por Deus? Balaão estava dizendo, estás doido, homem, estás maluco, vais morrer. O que Deus abençoou é proibido amaldiçoar. Estás maluco, ó rei? Estás morto, vais morrer. Estou a te avisar. Che! Tem um leão que está a rugir lá no meio deles. Vai ser devorado. Eu ouço a voz de um leão no meio da congregação. Como eu poderia amaldiçoar aquilo que Deus tem abençoado? O Senhor tem abençoado e eu não posso revogar isso. Ok? Malditos são os que o amaldiçoarem e serão benditos os que o abençoarem. Ouviu? Balaão, na minha língua, fala tinini, foi embora. Disse, fica aí com a tua sarna, eu estou embora. Você está me convidando para vir amaldiçoar um abençoado de Deus? Estás doido, rapaz? Ok? Mas essa geração dos quenianos, dos quenitas, a geração dos cananitas, dos cananitas, dos cananeus, a geração dos cananeus, dos amaldiçoados filhos de Cão, o Cã, o filho de Noé, que foi amaldiçoado por ver a nudez do seu pai. Eu não estou a dizer que a maldição é aquele. Não tem nada a ver com aquele. Todas as maldições foram desfeitas na cruz. Todas as maldições foram desfeitas. Por isso Jesus se fez maldito para que carregasse todas as maldições, até as da lei e antes da lei. Agora, cada um será amaldiçoado pelos seus pecados, não mais pelas maldições de Adão, nem de Noé, nem de ninguém. Ok? Então não me venha aqui com truque porque Noé amaldiçoou os negros. Não me venha com truque porque por causa de Adão, por isso nós estamos a sofrer. Não, você não está a sofrer por causa de Adão, não. Não se esqueçam que se manifestou o segundo Adão, que se chama Jesus, e na cruz ele se fez maldito para que todos que estavam debaixo das maldições fossem libertos, livres dessas maldições. Então não há justificação das vossas maldições. Agora a maldição é o pecado. Pecou, és um maldito. Estás em pecado, pecado não perdoado é uma maldição não removida. E com maldição, sois amaldiçoados. Eu sou uma bênção, eu sou bendito do céu. Quando você me chama que eu sou falso profeta, você está a se amaldiçoar a si mesmo. Quando você me chama que eu sou bruxo, você está a se amaldiçoar a si mesmo. Quando você me chama que eu sou falso, você está a se fatigar, porque eu sou bendito. A palavra é verdade. Por isso, todos que se levantaram contra Abraão pereceram, e Abraão não pereceu. Não somente Abraão não pereceu, mas também foi fortificado e também cresceu. Cresceu.
em tudo, na fé e cresceu em bênçãos. E nós vimos que Abraão estava podre, segundo a linguagem aqui de Angola, podre de dinheiro. Um homem rico, poderoso no meio dos estrangeiros, um estrangeiro no meio dos povos da terra, poderoso, era temido, respeitado, não somente tinha riquezas, mas tinha também o favor, a graça, a proteção de Deus. Quem se levantava contra Abraão era repreendido ou perecia. O rei que tentou dormir com a mulher de Abraão, à noite o rei veio, recebeu a visita de Deus. Estás morto, estás com a mulher do profeta, vais morrer, estás morto. Mesmo não lhe tocando, mas Deus fechou as madres da casa do rei. E os animais, e as filhas, e as criadas, e tudo ficaram estéreis. Mesmo não lhe tocando. Porque ele tomou aquilo que é do abençoado de Deus, do bendito de Deus. Mas veja só, as tribulações não faltaram a Abraão. Não pense que quando você é bendito do céu e você está livre do deserto, das prolhas, são os que mais são provados. Quanto maior é a bênção que o Senhor quer te dar amanhã, maiores são as tribulações que você vai passar hoje. Aquele que muito lhe foi dado, muito se lhe requererá. Muito. Mas tem que ser bendito do Pai. Não é um maldito que diz ser bendito. Aí é só para fazer com que o nome de Deus seja blasfemado. É desilusão, fracasso. Tem que ser mesmo um bendito do céu, um amado de Deus. É então como era Abraão, Isaac, Jacó, Labão não conseguiu destruir o mancebo, nem tampouco, aleluia, todos os seus intentos caíram por terra, e o mancebo não somente cresceu no espírito, também cresceu, aleluia, materialmente falando, prova de que 20 anos depois, e ele viu Deus, e ele disse, meus olhos viram Deus, e a minha alma foi salva. 20 anos depois, está aquele que atravessou o Jordão com um bordão, agora estava a voltar a atravessar o Jordão em bandos de bênçãos. Mas sofreu. Isaac sofreu. Vamos lá ver os filhos de Jacó, que foram no Egito, depois que morreu o rei que conheceu José. Aquele que abençoara o Egito. Ou então Deus abençoara o Egito por causa de José. Por causa dos filhos de Israel. E agora, aquele rei, o amigo de José, teria morrido. E veio outro rei que sujeitou o povo, escravizou o povo, com medo que esse povo está a crescer tanto, senão vai se apoderar da nossa terra. Então começaram-lhes a afligir. Afligiram-nos, apertaram o cerco. Quanto mais os afligiam, mais eles cresciam, mais eles se multiplicavam. Estão a entender? Quanto mais os afligiam, o propósito do inimigo para te afligir, ou dos inimigos, é para te destruir. O propósito do faraó e dos egípcios que afligiam o Egito é para lhes diminuir, é para acabar com eles. Mas sabe, Deus transformou a aflição em bênção, aperto em bênção. Eles escravizaram, sim, sofreram, mas mais se multiplicavam, mais cresciam. Tentaram matar os rapazes, quanto mais queriam matar, mais nasciam filhos, mas as parteiras temeram, as egípcias não participaram da morte das crianças. Deus estava sempre aí. Nem mesmo quando começaram, veio o decreto de matar os filhos rapazes, isso não impediu o crescimento, então a libertação dos filhos de Israel. Veja para a igreja primitiva, quanto mais a igreja primitiva era perseguida, mais ela se multiplicava, mais o Senhor confirmava a fé do povo e também multiplicava, e muitos se congregavam a eles, novos nascidos vinham e a multidão crescia, mas os seus inimigos, os reis da terra, os Pilatos, os César e outros, e os Herodes
trabalhavam para acabar com a igreja. O sumo sacerdote e os seus capangas lá do sacerdócio, então do governo eclesiástico religioso em Israel, trabalhavam para acabar com a igreja de Jesus Cristo. Quanto mais eram perseguidos, mais eram confirmados na fé e mais eles cresciam e mais se multiplicavam, e muitos vinham e confessavam publicamente que Jesus Cristo é o Cristo, e se multiplicava o número. E é incrível o que Deus faz com a sua igreja. E hoje tem na terra, até que enfim apareceu a igreja do Deus vivo. Não tinha. Tudo que você vê são igrejas do diabo. Tudo que você está a ver que tem um nome não passa somente de nome, porquanto sua fundação é eteia, sua origem é eteia. Você sabe o que significa a origem eteia? Origem cananita, acho que é da Babilônia. Abraão veio da Babilônia. E a Babilônia é o reino da confusão, que foi transportada para a Europa, que é a mãe de todas as prostitutas da terra. E Deus estava a fazer lembrar Israel de onde veio o pai deles. Veio do país do pecado, da Babilônia. Origem eteia. Estava a mostrar que Abraão não fez nada para ser meu filho. Eu é que me compadeci, lhe tomei, lhe tirei no meio dos pecadores da Babilônia, lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, e eu lhe trouxe até aqui, e lhe exaltei, aleluia, e lhe dei mandamento, ordenança, e ele obedeceu as minhas regras. Ser fiel, aleluia, a mim, e eu vou te abençoar. E Abraão foi fiel todos os dias da sua vida. Ouviu? Então, essas igrejas todas que você está a ver, sua origem é eteia, babilônica. A mãe de todas as prostitutas da terra geraram elas. E por isso Deus não está ali. Deus não abençoa o porco, Deus não abençoa o cão. Não entrega as coisas santas aos cães, nem as pérolas aos quais? Aos porcos. O que ele faz é chamar os que estão no meio dos porcos, os porcos para fugirem. Como é que chama a casa dos porcos? Ele está a chamar os cães para se chamar. Como é que chama a casa dos porcos e a casa dos cães? Um é o porco, outro é o cão. Você sabe quem é o cão? O cão é a mãe. E a filha chama-se o porco. O cachorro gerou porco. Veja que o cachorro é mais sujo do que o próprio do que a própria mãe. O porco é mais sujo do que o próprio cão que ele gerou. Chama-se chiqueiro. Pocilga. Ok. Ouviu? O que ele está a fazer agora, o que Deus faz, é chamar os porcos que estão na pocilga. É chamar os cães que estão no chiqueiro. Sai do meio deles, povo meu, para que não incorras nas suas pragas, pois os seus pecados já chegaram até lá em cima. Fujam do curral dos porcos, fujam da pocilga, fujam do chiqueiro, corram. Ouviu? E não ireis fugindo nem correndo, porque o Senhor Deus que está a vos chamar irá à vossa frente e à vossa retaguarda. Ó vós que levais os vasos do Senhor, santificai-vos, santificai-vos, não toqueis nada que é imundo. Sai do meio dele, povo meu, não toqueis nada que é imundo, e eu vos receberei, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Viu? Está a chamar os porcos para fugirem, está a chamar os cachorros para fugirem, e quando eles fugirem, ele vai os transformar. Vão sofrer metamorfose, vão deixar de ser porcos para se tornarem ovelhas, cachorros para tornarem ovelhas. Aleluia! Vão deixar de ser cabritos para se tornarem ovelhas. E automaticamente ele tem poder para fazer isso. O único que tem poder de transformar o porco para se tornar uma ovelha é Jesus de Nazaré, o Espírito de Jesus. O único que transforma os cachorros, os cães para serem ovelhas é o Espírito de Deus. De resto, tudo que você vê aí é pocilga, é chiqueiro dos porcos e dos cachorros. E todos que estão lá são porcos e são cachorros.
Mas o cachorro que fugir vai virar ovelha. O porco que correr vai virar ovelha. Isto é, vai ser salvo. Não há salvação lá. Não há. Agora tendes, aleluia, a casa de Deus, a casa de oração, o corpo de Cristo, a noiva de Jesus. Ah, sim, a imaculada, a santa, a justa, a perfeita, ataviada, sim, sendo preparada para se encontrar com seu noivo, para as núpcias celestiais. Oh, eles vêm e buscarão um povo seu, justo, santo e de boas obras. Glória a Deus. Essa igreja, e eu como Elias que havia de vir ao mundo, eu vim para resgatar a noiva dos chiqueiros e das pocilgas. Eu vim para destruir os carcereiros do inferno. Eu vim para punir aqueles que vos manteram na escravidão do pecado. Vim matar a madre e as suas filhas. E depois disso, resgatar o povo oprimido, tirar o povo das cadeias da religião. Eles preparar para se encontrar com o noivo. Jesus. Aleluia. Mas não se esqueçam que a igreja precisa brilhar. Os 3 brilhos, seguindo a sequência, as fases. Uma é a glória das estrelas, outra é a glória da lua e outra é a glória do sol. E não virá a glória sem lutas, sem provas, sem tribulação, como igreja. Como igreja. Então se preparem para tudo que vier. Já estás advertidos. Já estás preparados para todas as provas e tribulações. E eu estou aqui. Estarei convosco até o arrebatamento. Amém. Glórias ao Filho de Deus. Aleluia. Até na consumação dos séculos. Não sei se vocês entenderam. Quanto mais eles vos oprimirem, mais vocês vão crescer e mais vocês vão ser confirmados na fé. Confirmados na fé significa fortificados na fé. Quanto mais os reis da terra apertarem a igreja, mais a igreja vai crescer, mais a igreja vai ser fortificada na fé. E quando estou a falar igreja, estou a falar de homens e mulheres que formam a igreja. O corpo de Cristo. Não há um corpo sem membros. Mas é possível que haja um corpo sem membros. É sim. Um corpo. Nunca vi um homem sem olhos. Um corpo sem mão, sem dedo. Tem. Tem. E os membros que faltam depois vão crescer. Aleluia. Por isso eu gerei essa igreja com dores. Por isso completamos 21 anos desse trabalho. Quando completei 18 anos foi quando se gerou a verdadeira igreja espiritual. E agora está em franco crescimento. Desde 2022 a igreja vai crescer. Nada vai impedir o crescimento da igreja. Nada. Toda vez que ela for sufocada, vai explodir. Toda vez que for apertada, vai explodir. Toda vez que for difamada, vai explodir. Toda vez que for fechada, vai... Vê, por exemplo, tenta só fechar a Estene. Feche, não feche lá nas províncias, lá, uma igreja aí, uma casa de oração. Vem aqui no que fica. Eu vou vos mostrar o que quem sou eu na terra. Vão lá, vão no conselho. E vais fazer o quê? Vais tirar o selo? Eu até posso tirar. Se eu quiser desafiá-los, eu vou tirar, mas não posso, porque a bênção está escondida atrás disso. A bênção está atrás disso, como é que eu vou perder a minha bênção? Deixa eu vos contar uma história. Querem saber de uma história? Eu tenho uma história para vos contar. Vocês querem saber? Eu quase que perdi a minha bênção no coronavírus. Coronavírus foi uma bênção para mim. Por isso tenho me acusado. Como é que esse homem é o único que prosperou no coronavírus? Será que é ele que trouxe o corona?
As minhas lutas é que trouxeram o corona, mas não sou eu que trouxe o corona. Eu abri o segundo selo e o corona se levantou na terra. Se quiserem me odiar, me odeiam. Estou falando a verdade, ok? Lá naquele tempo nós falávamos, quem fala a verdade não merece castigo. Quem fala a verdade não merece castigo. Ok? Presta atenção. Quase que eu perdi a bênção no período do coronavírus. Como assim? Então, quando o corona arrebentou, houve medidas de contenção. Vocês conhecem? Estou a falar com o povo que veio do corona. Não estou a falar aqui aquela praga que aconteceu aí na Espanha, que você só tem, nem eu estive vivo, parece na altura. Nem estava aqui na Terra. Na praga da Espanha. Não, estou a falar coronavírus, que veio há dias da China. Em 2019. Agora veja. Quase que perdi minha bênção. Então, nessas medidas de contenção, sei lá como é que se chama o nome, até esqueci, medidas, não sei de quem. Os cultos, os templos, tudo tinha que fechar. Aglomerados, não sei o que, vocês conhecem. E eu desafiei essa lei. Enquanto os cultos estavam fechados há uma semana, eu ainda tinha cultos. Toda semana. Na altura nós fazíamos culto todos os dias. Excepto sábado. Agora você veja que eu continuei a fazer cultos. Continuei fazendo cultos. Termo certo é esse. Enquanto tudo tinha parado, eu fazia. Eu desafiei, eu disse, eu não vou fechar. Falta do respeito. Os vizinhos começaram a pegar telefones, ligavam para a polícia chegava, passava. O carro parava lá fora, me via eu a gritar, aí, queima, 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 sai! O carro passava, manobrava, já nem voltava onde ele passou fora, com vergonha do povo, porque o povo que ele chamava depois vinha na rua para ver a reação. O patrulheiro passava, ia manobrar, que vergonha, não pode passar mais aí. Andou. E esse povo se perguntava aos vizinhos, estão aí, aqueles derrotados, fracassados, não sei se ainda não morreram. Se não se converterem, todos eles vão morrer. E eles perguntam, mas esse homem então é quem que desafia? Ninguém lhe faz nada. Vamos chamar a polícia está embora. Mas, num certo dia, pela manhã de domingo, eu estava de joelho a orar. Antes de partir, estava no monte. Eu entrei na tenda. Naquele lugar, aparece aí. Tem um lugar onde aparece um mosquiteiro branco debaixo de uma árvore, onde eu orava. Então, eu senti desejo de ir orar antes de descer para o culto. Eram 6, 7, 5 horas. 6, 5 horas estava a orar. 6, aliás. 7, 6, 7, estava a orar. E 8 horas é que eu partia para apanhar o táxi. Apanhar o carro, né? Tinha carro. O carro ficava lá embaixo. Mas o Espírito falou comigo, me disse, fecha a igreja. Como é que vou fechar? Fecha. E eu acabara de receber as folhas da árvore da vida. Fui visitado por Deus. O céu me visitou, me entregou a unção da cura. E eu estava a desfrutar da unção da cura. A igreja estava a ficar cheia por causa das curas. O deserto já estava a se despedir. Deserto de almas. Agora vem coronavírus. Pua! E eu queria avançar para continuar a desfrutar da colheita. Mas eu não entendi que ninguém pode impedir a colheita. O que o homem semear é isto que ele vai colher. Pode ser no tempo da guerra. Você vai colher. A colheita não é impedida por nada. Se você vê que não aconteceu a colheita, é porque os frutos não estão maduros. Ou não tem frutos. É uma ilusão, você pensa que tem árvore. Você, para ter fruto, tem que ter árvore. E para ter árvore, tem que semear ele.
não é só semear ou plantar, também tem que zelar e velar até seguir os passos, como disse Jesus. O reino de Deus é semelhante a uma semente que se põe no quintal e cresce e dá frutos. 1 por 30, 60, 70. E brota, e cresce, e floresce, e frutifica, e frutifica. E quando o fruto se mostrar terno na espiga, é chegada a hora da colheita. Ouviu? Tem que seguir esses passos todos. Quando chega a hora, preste atenção, os frutos estão duros ou rijos na espiga. E chegou a hora da colheita. Se for os cereais, agora esses frutos aí, quando amadurecer, chegou a hora. Os frutos estão maduros. Os cereais estão prontos para serem colhidos. E vem um vento. O vento não vai impedir a colheita. E vem nuvens. As nuvens não vão impedir a colheita. E vem fogo. O fogo não vai impedir a colheita. E vem guerra. As guerras não vão. E vem chuvas torrenciais. Nada impede a colheita. Nada. Se eu tenho que me esforçar para semear e para cuidar do que eu semeei, a colheita eu já não preciso me esforçar. Naturalmente chega até mim. É como a bênção. Veja só, quando Deus te abençoa hoje, é o resultado do que você fez ontem. É a semente que você semeou. É o que você pediu, creu, esperou, confiou, regaste a planta com as tuas lágrimas, esperaste, confiaste. E antes da colheita, tem tribulações. Você não desistiu das lutas, das aflições que queriam te impedir a colheita. Quando amadurecer, nada impede, nada. Pode ser dentro da casa. Estava dentro de casa, você não sai fora. Vai vir te encontrar aí. Por isso a Bíblia diz que a bênção segue os abençoados. Não é isso que já Salomão, que Moisés falou? E estas bênçãos virão e te alcançarão. Não é que você irá. Você deve ir semear. E as bênçãos, a colheita deve vir a tua atrás. Por isso Davi disse assim: aqueles que levam a preciosa semente vão indo chorando. Os que vão semeando vão a chorar. Mas, quando chegar a hora da colheita, eles não voltam a chorar, voltam a rir. Entendeste? Tinha chegado o tempo da colheita, do meu salário. Está entendendo, né? Eu disse que trabalhei tanto e tinha chegado o tempo do salário. Nem o coronavírus impediu o salário. E as almas começaram a se apresentar voluntariamente, mesmo com os templos fechados. Ok? Cada ligação que eu recebia, cada ligação, os grupos cresceram. O templo se comprou, a casa de origem, não mais de renda. Tudo, os meios apareceram. O povo se congregou. Por quê? Porque foi trabalhado. Disse isso Salomão. Prepara a tua obra no campo. Esconde-a. Oculte a tua obra. Depois apresente-a na cidade. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Mas tem sofrimento para edificar a cidade no monte. Tirar o material lá embaixo para subir lá no monte. É dor. Quando for construída, todos vão ver e vão saber que tu és chamado pelo nome do Senhor. E o tempo da colheita, quando chega, não há lutas que impedem a colheita. E antes que a colheita venha, assopram ventos para tentar enganar. Eu já falei que o ouro, para brilhar, tem que ser queimado. As pedras preciosas, para receberem mais preciosidade, têm que ser trabalhadas. Entendeste? Tu já tens as pedras, mas precisa trabalhar nas pedras. Tu tens o ouro, mas precisa purificar o ouro. Então essas são as provas. Se você não desistir naquele momento, ninguém vai impedir.
chegou a hora, é a hora da colheita. Então, por isso você vê que todos os homens de Deus, quando são atribulados, é porque vão ser abençoados. Aquela tribulação vai dar lugar a uma bênção. É isso que Paulo disse, que a nossa leve e momentânea tribulação vai produzir em nós um peso e eterna glória de Deus muito excelente. Primeiro tribulações e depois glória. Veja que as tribulações são leves e momentâneas, mas a tribulação, aliás, a glória é um peso eterno. Ok? Agora, você que não és eleito, chamado por um decreto, você que não tem o nome escrito no livro da vida, você que não vive o evangelho, você que não é filho de Deus, você que não é igreja do Deus vivo. Deixa eu vos dar um exemplo. Olham para a Igreja Universal do Reino de Deus de Angola. Foram cerca de 2 anos de muita luta, muita tribulação. Muita tribulação. Muita guerra entre os dissidentes, o Estado angolano e tudo aquilo. Vocês conhecem. Pessoas sangraram, se aleijaram as cabeças, coisas foram destruídas, carros não sei quem, patrimônio queimado, destruído. Se odiaram, confrontos com a polícia, não sei quem, tudo isso. E eles diziam que estavam a ser atribulados. Eles diziam que aquilo era tribulação. Diziam que era uma perseguição religiosa. E que isso ia trazer muitas bênçãos mais tarde. É letra. Entenderam o que significa letra? É você não tem e você dizer que você tem. E Jesus disse, esse que não tem e diz que tem, até o que ele diz ter, vai lhe ser tirado. Mas o que tem vai aumentar ou vai lhe dar mais. Veja como terminou. Já não existe mais conflito, né? Estão nos escombros agora. É vexame, uma vergonha. Foram totalmente humilhados. Não deu nenhuma glória, nenhum peso eterno da glória. Nada. Por quê? Sabe por quê? Porque o ímpio sofre por causa das suas culpas. O que eles passaram não era tribulação da parte de Deus, era a colheita dos resultados de toda a desgraça que eles trouxeram às pessoas, os pecados que eles cometeram, as mentiras. Então eles sofreram pelas suas culpas e ainda estão a sofrer, todos deprimidos, suicídios, não sei o quê, tudo isso. O ímpio não tem paz. Estão a entender? Mas se aquilo que a Igreja Universal passou, se fosse uma igreja do Deus vivo, ele tomaria a nação toda. Nesse momento, depois que a tribulação passou, só o crescimento seria explosivo. Não teria espaço para pôr almas. Não teria. Não teria. Não teria. Hoje estaria a um crescimento explosivo sobre toda a nação, a África, iam se espalhar que você não imagine. Porque a tribulação para o justo vai gerar grandes bênçãos. Ok? Mas como é uma sinagoga do diabo, é filha da prostituta mãe, é prostituta filha, então em nada valeu. Então, e eles confiaram, a chamada vã esperança, que estavam a ser atribulados em nome de Deus. Terminou aquilo, é só desgraça. Todos doentes. Aumentaram seus pecados. Os pecadores aumentaram seus pecados, cheios de ódio. Muitos se envenenaram, se mandaram matar. Tudo isso, entre eles os chamados ministros. Não se falam. Estão doentes, deprimidos. Se tornaram viciados. Não conseguem dormir, tóxico-dependentes, drogueiros, as duas alas. Mas por quê? Porque Deus não está lá, não esteve e não está. Mas se Deus estivesse lá, a explosão, a bênção seria muito grande. Mas agora é só decadência. Por quê? Porque muitos assumiram
as lutas que estão passando em nome de Deus, quando Deus não está nisso. Quando eles estão a sofrer por causa das injustiças. Estão a colher o que eles semearam. Mas faça isso com a igreja do Deus vivo. Façam isso com a Estênia. Façam isso com o reino de Deus para vocês verem. Sabe, se aquela igreja fosse de Deus, todos esses da reforma iam morrer, que se levantaram contra a igreja do Deus vivo. Iam perecer. Ok? Os filhos de Israel, se fossem moabitas, ismaelitas, cananitas, sírios, libaneses, que eles apertaram, iam desaparecer. Mas você vê que quanto mais lhes afligiam, mais eles cresciam, mais se multiplicavam. Ok? Por isso o difícil é gerar, não é manter, não. O difícil é gerar. Gerou, acabou. A árvore, aonde caiu, aí ficará. Quem tem, tem. E quem não tem, não tem. Ao que tem, lhe será dado muito mais. E o que não tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. É a desgraça dos amaldiçoados, que pensam que são benditos e vão dizer, eu tenho, eu sou. E Deus está falando, seu pecador, tu não tens nada, desgraçado, pobre, cego, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Mas ele estava a dizer que era rica. O nu está a dizer que está vestido. O descalço está a dizer que tem calçados. O cego está a dizer que está a ver. Jesus disse, eu vim para juízo, aliás, para cegar os que vêm e manter cego, e abrir os olhos dos cegos. Como assim? Sim, o cego que reconhecer que é cego, eu vou lhe abrir os olhos. Mas o cego que não reconhecer que ele é cego, vai permanecer cego. Amém? Estava a ler o testemunho de Sebastião Tega, que foi restaurada a sua visão. Por isso, se eu sou de Deus, tudo vai cooperar para o meu bem. Tribulação vai cooperar para o meu bem. Desprezo, humilhação, rebaixamentos, aviltamentos, tudo, aflições, vai cooperar para o meu bem. Bênção, vai cooperar para o meu bem. Essa aqui é a minha exortação. Não fez. Virou uma grande pregação, né? Sabe? Paulo disse que as minhas prisões contribuíram para o bem da igreja, do Deus vivo. Que nas minhas prisões muitos dos irmãos, aleluia, tomaram atitude e ousaram corajosamente para pregar o evangelho. Paulo estava a dizer, valeu a pena ter sofrido por causa do evangelho. E o bom sofrimento abençoou a igreja. Muito forte, né? Amém? E os meus sofrimentos fizeram com que muitos ousassem. Quem é que está doente aí? Alguém está doente entre vocês?
Estava há 2 anos sem trabalhar por não usar calça. Ficou mais difícil ainda. Consegui no caminho. Veio boas ofertas, mas recusei, pois teria que usar calça. Continuei. Perseverando. Semana passada o Senhor ministrou aqui no Facebook. Recebi no meu coração para emprego. Logo nos dias seguintes, uma empresa entrou em contato comigo. Já estou em processo admissional e é uma empresa de tecnologia, minha área de estudo. Muito forte, Lia. Coloca a mão no lugar da enfermidade. E ele enviou a sua palavra, e a sua palavra os curou. Em nome de Jesus Cristo. As dores desaparecem. A enfermidade sai. O demônio vai embora. Oh, receba a cura. Para a glória de Jesus Cristo. Você que está intercedendo por alguém que está doente, seja livre essa pessoa. A palavra chega até ele. As portas se abram da tua vida. Os caminhos se abram. Em nome de Jesus Cristo. Receba a bênção. A resposta do alto. Para a glória de Jesus Cristo. Estás curado. Já recebeste que você está a clamar. Eu liberei a palavra. A minha palavra é poder. Cláudio Ferrão. Já recebeste a cura. Teu corpo vai aquecer agora. Maranata. Pode a tristeza durar toda a noite, mas a alegria vem no amanhecer. Manda o teu testemunho agora. Quem é que estava a gemer? Filho teve febre quando começou a live, né? O pai começou a exortação e ele foi restaurado. Cubana Dauline Reve. Mas quem? Como a cubana que foi curada. Maranata. Maria Tavares Viegas. Tá ligado? Seja perturbado o ladrão. Estava a me sentir um pouco estranho assim que me entrei na live. Comecei a me sentir mal, melhor. Dira Tavares, mas quem?
Corpo aqueceu, estou a transpirar. Luzia Bernardo. Mas quem? Power! Irritação na garganta passou. Este é o verdadeiro evangelho. Mas quem? Era muita dor no coração, passou. Lúcia Costa. Mas quem? Estava com uma dor forte no ombro, passou. Antônio Oliveira. Mas quem? Música como toca de espera. Ah, estava mudo, já. Já desliguei agora. A palavra já foi enviada, Cíntia. Cria semente amorosa. Diga amém. Bruninho. Aleluia. Manda o teu testemunho. Marta Muturi. Ai, Deus. Como assim? 1,5. Isso aqui é milho ou milhão? Antônio Tendic. 1 milhão a se ver a live? As dores de cabeça desapareceram. Maria da Luz. 1 milhão? Você já foste, ainda estás aqui? Hã? Bruno.
lhe manda um decreto ao chibatão e ele vai mandar o teu dinheiro. Diga ele, você sabia que Elias já está na sua terra? Ah, já está no Carmona. Se o M está em maiúsculo é 1 milhão, pá. 1 milhão de pessoas. Não, não. Estão a ver a live? Dois ponto três mil visualizações. Amém. Minha filha estava muito desaparecida ao descobrir que estava grávida novamente, pois já tinha perdido um bebê. Ela não estava aceitando a criança. Enfim, ao chegar em casa, ele quis tomar leite. Misturei o óleo ungido do pai. Quando a Liliane veio para a minha casa, a minha netinha viu a foto do mestre e falou: papai. Muito forte, pá. Você que entrou agora, está a sentir dor, estás curado agora. Ouviu, Maria Antônia? José Machado, também vês? 1 milhão. A reunião da festa mexeu aqui quando o pai disse que o presidente vai ser obreiro da STN. Aqui na unidade todos me fizeram que vão ser da STN. Me disseram que todos vão ser da STN. É muito forte. É... Ai, Jesus Cristo. Nós tornamos a pessoa mais ouvida no mundo, né? Todos querem saber o que o homem vai falar. Hoje, pelo menos, falei uma mensagem que não tem nada a ver com o mundo. Um pouquinho que o mundo gosta de perseguir o reino de Deus. Já recebeste Cíntia Amorosa? Já recebeste Angélica Matola? Já recebeste o Marcelo Chibatão? É, Miguel? Sem dúvida, né? Toda a unidade estava a gritar o quê? Os Mampelas. Deus te abençoe, o Major, que vais no óbito em Benguela. Dilma Silva de Jesus. Mano Mar, teu filho já recebeu a cura. Sei que você não sabia.
Seja livre, ó Batista Elias. Segundo a médica, o meu colo ainda está alto. Beatriz Tinosole. Ó colo, abaixa-te. Abra-te. Sai para fora, ó bebê. Só agora que eu cheguei tem um tumor no seio. Seja livre. Já mandei a cura para o teu neto, ó Ivone. A palavra já foi enviada. Hein, Borges? O povo do Camões é terrível. Irina Pompilho. Muito forte, Edmilza. Todos vocês que estão a fazer pedidos já receberam. Creiam somente. Diga somente amém. E verás o resultado. Ouviu o Samone? Samone Clara. Até já. Mas logo eu convido vocês, como sempre, né, para uma live no TikTok, nos TikToks. Mais de 7, no tocante 8 TikToks estarão em live comigo no Zoom. Ok? Nos encontramos às 21 horas no Zoom e no TikTok. E lá os milagres têm sido como água. O povo africano encontrou seu pastor. Digo africano em particular. Ok? Nzambe kakala munakumbwa mwana Yesu Kristo. Munakumbwa mwana Nzambe. Estamos juntos.